Muita paz, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus esteja na sua vida, na minha vida, que a paz de Cristo Jesus esteja em nossas vidas. Amém? Eu sou o missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Estamos aqui no entorno de Brasília com o Goiás. Amém? E talvez você não nos conhece, mas eu não quero apenas que você nos conheça ou me conheça. Eu quero que você conheça o poder de Deus, o que Deus pode fazer na sua vida e vai fazer a partir desse momento, se você crer. E se você está nos assistindo agora, é porque você crê no poder de Deus. Amém? Você sabia que muitas das vezes é preciso a gente tomar uma decisão trágica? O que é uma decisão trágica? É uma decisão impressionante. É uma decisão que muitos podem nos chamar de loucos, de malucos. Por quê? Porque a Bíblia também fala de 4 leprosos que tomaram uma decisão que na mente de muitos foi uma decisão louca. 4 leprosos. Para quem não sabe, lepra é o câncer nos dias de hoje. E eu quero ler aqui para você, aqui em 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 3 até o versículo 10, aproximadamente. Muitas das vezes você está vivendo esse momento, doença, enfermidade, um câncer, um problema de hipertensão, depressão, ansiedade. Você tem vivido um momento catastrófico, muitas das vezes porque você ainda não tomou uma decisão na sua vida. Escute bem. O que diz aqui essa palavra dos 4 leprosos? Existia 4 leprosos que estavam na porta de uma cidade. E essa cidade tinha sido acampada pelo exército inimigo. E aqueles 4 leprosos olhou um para o outro e disse assim: olha, nós vamos morrer de qualquer jeito. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. E de doença, estamos doentes. Se nós entrar na cidade, nós vamos morrer também, porque lá está o exército sírio, ou da Síria. Então nós vamos morrer de qualquer jeito. Mas já que nós vamos morrer, vamos entrar. Vamos caçar o que comer lá na cidade. E a cidade tinha sido tomada pelo exército inimigo. Diz assim, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: 4 homens leprosos estava à entrada da porta da cidade, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados, até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, lá há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora entrar? Demos conosco no arraial dos sírios e nos deixarem viver. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Escuta bem o que disse esses 4 leprosos, um para os outros. Estamos aqui na porta da cidade, doente, com fome, e vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrar, nós vamos morrer também.
já que nós vamos morrer, vamos entrar na cidade. Se nós entrar, se deixarmos nós viver, viveremos. E se nos matar, tão somente morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos, mas vamos tentar. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, o povo sírio: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos, entraram no arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro. Tomaram dali prata, ouro e vestes. E se foram e o esconderam. Voltaram de novo e entraram em outra tenda. E ali também tomaram algumas coisas e o esconderam. Então disseram uns para com os outros: não fazemos bem este dia? Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos se esperávamos até a luz da manhã. Seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram ao porteiro da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados e as tendas como estava. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Escute, deixa eu explicar isso para você. 4 leprosos estavam na porta daquela cidade. E ele estava com fome, não tinha nada para comer, com fome, doente naturalmente, lepra. As vestes da pessoa que está com lepra, ela gruda na pele. E quando ela tira a roupa, começa a arrancar casca, a pele naquela roupa. Né? Então os 4 leprosos não podiam entrar na cidade, porque estava acampada pelos sírios, né? A cidade de Samaria. Porém, eles disseram um para os outros: se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós entrar, vamos morrer também. Mas se nós entrar e nos deixar viver, viveremos. E se nos matar, tão somente morreremos. O propósito desses 4 leprosos era apenas se alimentar. Mas quando eles entraram, eles encontraram comida, bebida, veste, prata e ouro. Porque a Bíblia diz que Deus mandou ruídos de um exército guerreando, e aí os sírios começaram a escutar e ficaram com medo de ser um exército inimigo que vieram contra eles, porque eles tinham acampado naquela cidade.
Agora, os 4 leprosos não esperavam encontrar aquela bênção. Eles resgataram prata, ouro, veste, comida e bebida. Mas aonde eles estavam? Eles estavam na porta da cidade. E eles tomaram a decisão, vamos entrar. Vamos entrar, vamos caçar o que comer. Se nos matar, morreremos. Se nos fazer viver, vamos viver. E acabou. E aqueles leprosos não esperavam encontrar aqueles benefícios ali. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está assim. Está aí sentado, esperando a morte chegar, dependendo de remédio, dependendo de ajuda de governo, devendo farmácia, investindo tudo na doença, porque na saúde você não está investindo. Porque você virou dependente de remédios. E talvez você está esperando o tempo passar e só esperando a morte chegar e te consumir. Talvez você é essa pessoa que diz assim, ah, meu Deus, eu levanto de madrugada, vou trabalhar, não tenho nada, nada obtenho. Se eu dizer para você, a Bíblia, ela nos ensina a tomar decisões, a tomar atitudes, a fazer algo para que as coisas aconteçam em nosso favor. Talvez você não está nem com lepra, você está menos grave do que esses 4 leprosos, mas o que eles disseram? Vamos entrar, vamos ficar aqui de braço cruzado fazendo o quê? Vamos morrer aqui. Mas se nós entrar e morrer, pelo menos nós tentamos. O propósito desses 4 leprosos era apenas comer. Mas eles encontraram comida, bebida, roupas, né? Prata e ouro. Talvez você está dizendo assim, não, meu caso não tem mais jeito. Eu digo uma coisa para você, pior do que esses 4 leprosos, sua vida não está. Sua vida não está. E eu quero profetizar para você que as mesmas bênçãos que aconteceu na vida desses 4 leprosos pode acontecer agora, urgentemente, na sua vida. Pode acontecer agora, urgentemente, na sua vida. O que você não pode é ficar de braço cruzado, está cheio de crente, orando, jejuando o tempo todo, subindo monte, fazendo morada no monte, mas não toma decisão. Aqueles leprosos disseram o quê? Não vamos entrar. Vamos entrar e nós vamos conseguir. Se deixar nós viver, nós vamos viver. Se nos matar, vamos morrer, apenas acabou. Mas vamos tentar, vamos fazer nossa parte. E a Bíblia diz que Deus mandou um barulho, um ruído de exército para guerrear contra aquele povo sírio e eles fugiram. Não pegaram nem o que eles tinham, nem os bens que eles tinham, eles pegaram. Animais, cavalos, jumento, carros, prata, ouro, as vestes que eles tinham de valor, eles deixaram. E foi a oportunidade que os 4 leprosos tiveram para entrar naquela cidade e tomar posse daqueles bens. Você precisa tomar posse daquilo que Deus tem para você. E foi Deus que ajudou aqueles leprosos, que Deus enviou um barulho de exército guerreando e os sírios ficaram com medo e foram embora e deixaram tudo para trás. E a Bíblia diz que no meio do caminho, até o que eles levaram, eles estavam com tanta pressa que deixaram cair uma boa parte no meio do caminho. E eu quero convidar você a usar a sua fé. Você precisa sair desse lamaçal. Você precisa sair dessa situação caótica que você está vivendo. Tome essa decisão. E levanta a sua mão direita para os céus. E começa a agir e diga, Senhor, eu tomo posse do ouro, da prata, da comida, da bebida, das vestes. Eu tomo posse da minha saúde agora.
a minha vida não será mais a mesma. Começa a profetizar isso na sua vida. Começa a dizer que a sua vida agora é outra. Você precisa crer, você precisa acreditar nesse poder, gente. Meus irmãos e minhas irmãs, acredite. Saia, levante dessa cadeira, levante desse banco, levante dessa cama, levante e haja a sua vida. Se aqueles leprosos tivessem ficado ali, eles iam morrer ali na miséria, doente. Mas eu profetizo um milagre na sua vida, aonde chegar esta mensagem. Que chegue um milagre, uma transformação de vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha bênção, eu recebo a minha vitória. Isso, doença, saia desse corpo, miséria, dívida, depressão, angústia, ansiedade, câncer, AVC, hipertensão, diabetes, leucemia, dor na coluna, bico de papagaio, todo mal. Abandone esta vida agora, no nome do Senhor Jesus. Mas levante. Levante. Ah, não, missionário, o médico disse que eu não posso fazer isso. O médico é limitado. Você tem que obedecer à voz de Deus. Você precisa obedecer à voz de Deus. Diga, eu obedeço à voz de Deus. Amém? Acredite. Porque Deus vai operar milagres, sinais grandiosos na sua vida. Escute, sabe por que você ainda não venceu? Porque você ainda não tomou a decisão de ir, de levantar. Olha os 4 leprosos, eles disseram, vamos lá, vamos conseguir. Se deixar nós viver, vamos viver. Se nos matar, vai nos matar, vamos morrer, acabou. Mas vamos. Eles foram à procura de comida, encontraram comida, bebida, vestes, prata, e ouro, e animais, bens. Receba a sua bênção. Aí onde você está, eu profetizo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, aonde chegar esta palavra, esta mensagem, que chegue cura, saúde, libertação, livramento, prosperidade em todos os sentidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga eu creio, diga amém. Amém, meus irmãos? Amém? Agora você precisa crer, você precisa ir para que as coisas aconteçam em seu favor. Escute, eu quero convidar você também a nos ajudar. Você sabia que quando você começa a investir na obra de Deus, as doenças, enfermidade, miséria começam a sair da sua vida? Porque existe a lei da semeadura. Existe a lei da semeadura. E eu quero convidar você que me assiste agora. Você que já gastou tudo com a medicina. Você que diz assim, olha, minha vida financeira está um caos. Eu quero convidar você para todos os meses você ofertar 3 tipos de oferta. Você vai escolher uma dessas 3 ofertas. Para nós manter o canal, para que nós possamos lhe alcançar. Pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, pelas madrugadas. Você vai escolher 3 tipos de oferta. Mensalmente. A primeira de R$10, a segunda de 20, a terceira de R$30. Você vai escolher uma dessas 3 ofertas. R$10, gente, é uma carteira de cigarro para quem fuma. É uma cerveja, as pessoas não sentem falta, gasta 2, 3 maço, né, de cigarro por dia, carteira, toma cerveja e não sente falta. Eu estou pedindo para você, por mês, você vai ofertar 10, 20 ou R$30 por mês. Não estou pedindo para você vender carro, casa, não, e nem dar o tudo que você tem. Apenas escolha uma dessas 3 ofertas. 10, ou de 20, ou de 30. Eu vou deixar um Pix aqui abaixo, que é apenas para nós receber as doações. Amém? Talvez seja essa a decisão que você tem que tomar, porque a Bíblia diz, da lei da semeadura, é plantando que se colhe, é dando que se recebe. Amém, gente? Graças a Deus. Dê um voto de confiança a essa palavra.
Você vai ver, eu conheço pessoas que tomavam quase 30 comprimidos, em menos de 2 anos foi reduzido para 12, 14, ou seja, diminuiu 16 comprimidos. Pessoas que queriam cometer suicídio, através de nossas mensagens, a palavra de Deus alcançou ela. E hoje elas estão evangelizando para a obra de Deus. Eu posso contar com sua ajuda? Aqueles 4 leprosos disseram, se nós for, nós vamos morrer. Se ficar aqui, vamos morrer. Então vamos, pelo menos vamos morrer de bucho cheio. Mas eles não morreram ali. Eles iam atrás de comida. Encontraram comida, bebida, riqueza, né, que foi cavalo, jumento, carros, e prata e ouro. Faça durante 6 meses essa prova. 10, 20 ou 30 reais. Amém? Faça. O inimigo vai fazer tudo para você dizer assim, não, isso é mais um. Não, tudo bem. Mas não dê ouvido ao inimigo. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Amém? Está aqui a nossa chave Pix. Para você que vai me ajudar a alcançar outras pessoas através do nosso canal. No nome do Senhor Jesus Cristo. A mesma chave do Pix, uma das chaves do Pix também é o nosso WhatsApp para o atendimento. Amém? Aonde chegar nos hospitais, nos orfanatos, nas clínicas, nos asilos, essa palavra vai ter uma transformação de vida. Você acredita? Você crê? Então vamos junto nessa batalha. Faça durante 6 meses. Se as coisas não começarem a andar para você, você para. Tá bom? Mas seja fiel em tudo que você ouvir aqui no nosso canal, que é uma igreja online e virtual. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu conto com você. Eu, missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus. Receba a cura, receba prosperidade, poder, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volta esse vídeo de novo, assista até você acreditar que aqueles leprosos que queriam só comer, estiverem comida, bebida, veste, carros, cavalos, jumentos, prata e ouro. Vá em busca dos seus sonhos. Deus abençoe na paz de Cristo Jesus. Amém.